Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Falaremos sobre o Estatuto da Advocacia da OAB, Lei 8.906 de 1994, atualizado pela Lei 14.365 de 2022, artigos 15 ao 21 das Sociedades dos Advogados e do Advogado Empregado. Artigo 15 da Sociedade de Advogados. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no Regulamento Geral. Comentamos, segundo o Regulamento Geral da OAB, artigo 37, os advogados podem constituir sociedade simples, unipessoal ou pluripessoal de prestação de serviços de advocacia. Quando o advogado concentrar todas as cotas da sociedade em seu nome, a sociedade será unipessoal. Em contrapartida, quando houver dois ou mais advogados compondo a sociedade, essa será tipificada como pluripessoal. No entanto, independente do tipo societário, não há registro na junta comercial ou no cartório, e sim no Conselho Seccional da OAB para fins de personalidade jurídica. Parágrafo 1º. A Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia adquirem personalidade jurídica com um registro aprovado. Comentamos, a Sociedade de Advogados, pluripessoal ou unipessoal, adquirirá personalidade jurídica com o devido registro no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Quanto à denominação e razão social da sociedade, deve-se observar o seguinte regramento: Sociedade unipessoal, nome do sócio, mais sociedade individual de advocacia. Sociedade pluripessoal, nome de um dos sócios, mais sociedade de advogados. Por fim, tome nota como sendo vedada a utilização de nome fantasia para a denominação de sociedade de advogados. Parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar, simultaneamente, uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo Conselho Seccional. Comentamos, neste ponto, questiona-se, segundo a legislação, é possível a formação de uma sociedade de advogados entre cônjuges? Sim, torna-se plenamente possível e independente do regime de casamento, haja vista a completa ausência de vedação em lei. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Seccional onde se instalar, ficando os sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal de advocacia, obrigados à inscrição suplementar. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Comentamos. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional que representarem em juízo clientes de interesses opostos praticarão crime tipificado no Código Penal, crime de tergiversação. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Comentamos, nesta hipótese, estaremos diante de uma sociedade unipessoal. Parágrafo 8º.
Na sociedade de advogados, a escolha do sócio-administrador poderá recair sobre o advogado que atue como servidor da administração direta, indireta e fundacional, desde que não esteja sujeito ao regime de dedicação exclusiva, não lhe sendo aplicável o disposto no inciso 10º do caput do artigo 117 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no que se refere à sociedade de advogados. Parágrafo 9º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia deverão recolher seus tributos sobre parcela da receita que efetivamente lhes couber, com a exclusão da receita que for transferida a outros advogados ou a sociedades que atuem em forma de parceria para o atendimento do cliente. Parágrafo 10º. Cabem ao Conselho Federal da OAB a fiscalização, o acompanhamento e a definição de parâmetros e diretrizes da relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados ou entre escritório de advogados, sócios e advogado associado, inclusive no que se refere ao cumprimento dos requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício autorizada expressamente neste artigo. Parágrafo 11º. Não será admitida a averbação do contrato de associação que contenha, em conjunto, os elementos caracterizadores de relação de emprego previstos na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Parágrafo 12º. A Sociedade de Advogados e a Sociedade Unipessoal de Advocacia podem ter como sede, filial ou local de trabalho espaço de uso individual ou compartilhado com outros escritórios de advocacia ou empresas, desde que respeitadas as hipóteses de sigilo previstas nesta lei e no Código de Ética e Disciplina. Comentamos. Para fins de complementação, neste ponto, destacamos que, segundo o SED, os meios utilizados para a publicidade profissional devem primar pela discrição e sobriedade, sendo vedada a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculo entre uns e outras. Artigo 16º. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Parágrafo 1º. A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Comentamos. A legislação autoriza a permanência do nome de sócio falecido da razão social, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Parágrafo 2º. O impedimento ou a incompatibilidade em caráter temporário do advogado não o exclui da sociedade de advogados a qual pertença e deve ser averbado no registro da sociedade, observados os dispostos nos artigos 27, 28, 29 e 30 desta lei, e proibida, em qualquer hipótese, a exploração de seu nome e de sua imagem em favor da sociedade. Este parágrafo foi reformulado. Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil e de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Comentamos. Independente do tipo societário, a sociedade de advogados não é registrada na junta comercial ou no cartório, e sim no Conselho Seccional da OAB para fins de personalidade jurídica. Parágrafo 4º. A denominação da Sociedade Unipessoal de Advocacia
deve ser obrigatoriamente formada pelo nome do seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Comentamos: tome nota acerca da denominação da sociedade. Sociedade unipessoal, nome do sócio, mais sociedade individual de advocacia. E sociedade pluripessoal, nome de um dos sócios, mais sociedade de advogados. Artigo 17º. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Artigo 17º-A. O advogado poderá associar-se a uma ou mais sociedades de advogados ou sociedades unipessoais de advocacia, sem que estejam presentes os requisitos legais de vínculo empregatício para a prestação de serviços e participação nos resultados, na forma do Regulamento Geral e de provimentos do Conselho Federal da OAB. Comentamos: regulamenta a figura do advogado associado, assegurando a autonomia contratual interna dos escritórios de advocacia. Artigo 17º-B. A associação de que trata o artigo 17º-A desta lei dar-se-á por meio de pactuação de contrato próprio, que poderá ser de caráter geral ou restringir-se a determinada causa ou trabalho, e que deverá ser registrado no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede a sociedade de advogados que dele tomar parte. Parágrafo único. No contrato de associação, o advogado sócio ou associado e a sociedade pactuarão as condições para o desempenho da atividade advocatícia e estipularão livremente os critérios para a partilha dos resultados dela decorrentes, devendo o contrato conter, no mínimo: inciso 1, qualificação das partes, com referência expressa à inscrição no Conselho Seccional da OAB competente. Inciso 2, especificação e delimitação do serviço a ser prestado. Inciso 3, formação de repartição dos riscos e das receitas entre as partes, vedada a atribuição da totalidade dos riscos ou das receitas exclusivamente a uma delas. Inciso 4, responsabilidade pelo fornecimento de condições materiais e pelo custeio das despesas necessárias à execução dos serviços. Inciso 5º, prazo de duração do contrato. Artigo 18º. Do advogado empregado, a relação de emprego não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Parágrafo 1º. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores fora da relação de emprego. Parágrafo 2º. As atividades do advogado empregado poderão ser realizadas, a critério do empregador, em qualquer um dos seguintes regimes. Inciso 1. Exclusivamente presencial, modalidade na qual o advogado empregado, desde o início da contratação, realizará o trabalho nas dependências ou locais indicados pelo empregador. Inciso 2. Não presencial, teletrabalho ou trabalho à distância, modalidade na qual, desde o início da contratação, o trabalho será preponderantemente realizado fora das dependências do empregador. Observado que o comparecimento nas dependências de forma não permanente, variável ou para participação em reuniões ou em eventos presenciais, não caracterizará o regime não presencial. Inciso 3. Misto. Modalidade na qual as atividades do advogado poderão ser presenciais no estabelecimento do contratante ou onde este indicar, ou não presenciais, conforme as condições definidas pelo empregador em seu regulamento empresarial, independentemente de preponderância ou não.
Parágrafo 3º. Na vigência da relação de emprego, as partes poderão pactuar, por acordo individual simples, a alteração de um regime para outro. Comentamos, segundo Marim, no caso do advogado, essa suposta subordinação, dependência, não se aplica quanto à questão técnica, conforme prevê o artigo 18º do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. A relação de emprego não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerentes à advocacia. Com efeito, agindo enquanto empregado, tem o advogado total liberdade de ação, podendo recusar-se a praticar ato que viole os ditames de sua profissão. Artigo 19º. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 20º. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração diária de 8 horas contínuas e a de 40 horas semanais. Este artigo foi reformulado. Parágrafo 1º. Para efeitos deste artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescida do adicional de 25%. Artigo 21º. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência percebidos por advogado empregado de sociedade de advogados são partilhados entre ele e a empregadora, na forma estabelecida em acordo. Comentamos. Vejamos o que diz o Regimento Geral da OAB sobre este tema. Artigo 14º. Os honorários de sucumbência, por decorrerem principalmente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego, não integram o salário ou remuneração, não podendo, assim, ser considerados para efeitos trabalhistas ou previdenciários. Parágrafo único. Os honorários de sucumbência dos advogados empregados constituem fundo comum, cuja destinação é decidida pelos profissionais integrantes do serviço jurídico da empresa ou por seus representantes. Continue nos acompanhando aqui no canal da Questões da Ordem Concursos e não deixem de conferir o nosso canal no YouTube.